Muito bem, nós começamos mais um programa de TV do Sintoresp. Hoje nós vamos falar com a doutora Ethel Remorini Pantuso, nossa advogada, que é gerente do setor de assuntos coletivos do Sintoresp. Tudo bem com você, doutora Ethel? Boa tarde, tudo ótimo, Franzin. Doutora Ethel, nós vamos hoje abordar um assunto chamado demissão forçada. O que é a chamada demissão forçada? Bom, a demissão forçada não é um conceito jurídico, não é uma forma de dispensa prevista na CLT. A demissão forçada é um fenômeno que o Sintoresp vem acompanhando, infelizmente, há alguns anos, porque nós notamos que algumas empresas se sobressaem perante outras, não de forma favorável, mas sim de forma desfavorável aos trabalhadores, na medida em que essas empresas elas têm pedidos de demissão em números mais elevados que o normal. Sim. Fora da curva. Fora da curva. Alta rotatividade, ou seja, a empresa muda o seu quadro de empregados numa velocidade muito maior que outras do próprio segmento. São empresas também que têm, na justiça, pedidos de reversão de demissão por justa causa em número maior, também fora da curva. E pedidos também da rescisão indireta, quando a empresa comete um ato que justifica o pedido de demissão por justa causa da empresa. Então, existem algumas empresas que têm esse padrão. E aí nós verificamos também que nessas mesmas empresas, o ambiente também não é adequado. Por quê? Ambiente em que há muita reclamatória sobre assédio moral, assédio sexual, rigor excessivo. O que seria o rigor excessivo? Aquela empresa que 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos de atraso já desconta do trabalhador aqueles minutos, já aplica, além de descontar, então um atraso de 15 minutos que justificaria, por exemplo, um desconto no salário, também aplica uma advertência verbal, numa outra vez uma advertência por escrito, mas ela é rigorosa quanto ao trabalhador, mas ela não é rigorosa na hora dela pagar os direitos do trabalhador e cumprir a lei. Essa atitude discrepante e que gera um ambiente não saudável. Além disso, esse mesmo tipo de empresa, nesse caso que nós estamos falando específico, tem problema de insalubridade, não fornece EPIs e coloca a sua população de trabalhadores numa situação de risco de saúde, elevado risco de acidente do trabalho, excesso de jornada, não só as horas extras, mas aquela jornada além do que o artigo 59 da CLT permite, ou seja, além das 2 horas extras. Doutora Ethel, vamos sair aqui da discussão mais conceitual e ir para um caso concreto. O sindicato já moveu ações contra uma determinada empresa pelo fato dela ter criado esse ambiente hostil no local de trabalho, gerando a demissão forçada? Sim, nós temos uma ação, que foi a primeira que nós propusemos nesse sentido, ainda não julgada. Ela foi distribuída na capital do estado de São Paulo, em razão de nós entendermos, nesse caso específico, que o que ocorre na nossa base, na base do Sintoresp, ocorre em todo o Brasil, porque é uma empresa de grande porte e que ela tem unidades em praticamente todos os estados da nação. E qual é a empresa? É a Arcos Dourados, nome fantasia, o McDonald's. Arcos Dourados é a empresa que opera quase 100% da rede McDonald's no Brasil, né? Sim. Tem poucos franqueados no país. Perfeito. Agora, doutora, em que pé que está essa ação e de que modo que isso pode vir a ter no futuro uma repercussão nacional? Bom, a ação foi ajuizada e na audiência realizada no segundo semestre de 2018, o juiz titular entendeu conceder prazo para ambas as partes, ou seja, para nós e para a empresa, nos manifestarmos no sentido se outras entidades sindicais deveriam ser chamadas para compor a lide, ou seja, para integrar o processo, porque o juiz, ele entendeu que se a demanda for julgada procedente, veja, ainda não há um julgamento. Sim.
mas que o resultado desse processo, em sendo positivo, ele se estenderia além da nossa base. Tá. Que, inclusive, nós juntamos, não só arguímos na inicial, mas juntamos um documento que comprova que, no caso específico dessa empresa, o comando sai da matriz, que é em Barueri, Tá. que é base também do Sintoresp. E tudo que aqui é decidido é praticado em todas as unidades deles no nosso território. Ou seja, eles produzem uma espécie de norma geral. Sim, sim. Então, se ocorre na nossa base, necessariamente ocorre no resto do país, nas Certo. unidades dessa empresa. Então, por conta disso, o juiz titular deu um prazo para as partes se manifestarem, nós nos manifestamos, a Arcos também, e ele está agora para decidir possibilidades variadas. Tá. Esse juiz pode entender de chamar outras entidades, como nós sugerimos, por exemplo, a Contrato, que é a nossa confederação, Sim, sim. e também a Federação do Estado, a nossa federação. Pode entender que mesmo sem esse chamamento, que se estende para todo o território, pode também acolher eventual pedido da empresa. Por que eu digo eventual? Nesse processo específico que nós estamos comentando, não houve ainda a abertura da defesa. A defesa está em sigilo no processo, isso é normal na justiça, né, que é o processo eletrônico, e o juiz ainda não abriu, não deu vista à nossa parte. Então, não sei qual a arguição da defesa, mas existe a possibilidade, como a empresa fez em outro processo, de ter arguído uma exceção de incompetência por base territorial e ter solicitado que os autos vão para Barueri, onde é a base dela. Existe essa possibilidade? Existe. Eu não conheço a defesa. Perfeito. Em havendo esse eventual pedido, o juiz pode acolher ou não. Pode remeter para Barueri, como pode manter em São Paulo. Ele pode manter em São Paulo e a decisão que nós esperamos seja positiva, ou seja, procedente, irradie só para a nossa base, como ele pode decidir que irradie para o estado de São Paulo inteiro, ou ainda pode decidir que a sentença tem efeitos em todo o território nacional. Tá. E ele pode também decidir que o feito vá para Barueri, e da mesma forma o juízo de Barueri, em qualquer uma das varas que caia, pode também decidir da mesma forma, que fique só na base do Sintoresp, como fique na base do estado, como irradie para o país. O Sintoresp entende que existe uma alta possibilidade da sentença ser procedente e que ela tenha repercussão em todo o país. Que bom. Agora, doutora Ethel, qual seria, digamos, o desaguadouro dessa ação? Qual seria o resultado? O objetivo principal? O objetivo principal é obstar que a empresa se utilize indevidamente do poder que ela tem de dispensa. Tá. Porque nós estamos entendendo, a base da nossa ação é que a empresa está abusando desse direito. Então, aplica justa causa de forma indevida. Sim. Ou cria um ambiente que faz com que seus trabalhadores acabem por pedir demissão. Porque isso não é só no nosso país, em qualquer lugar, a premissa é a continuidade do vínculo empregatício. Claro. E no nosso país, mais ainda, com quase 14 milhões de desempregados, não seria o normal que o trabalhador ficasse trocando de emprego ou simplesmente pedir demissão sem ter um outro emprego, ou igual ou melhor à sua espera. Então, como nós temos visto que há alto pedido de demissão nessa empresa, e corroborando essa informação, um número elevado de reclamações trabalhistas pedindo a reversão por justa causa e arguindo essas situações de insalubridade, de assédio, de rigor excessivo, tudo isso leva a crer que o ambiente que a empresa propicia aos seus trabalhadores não é um ambiente saudável, não é um ambiente digno. Então, o que nós queremos obstar é isso, que a empresa continue abusando do seu direito potestativo de dispensa e, ao mesmo tempo, ainda que de uma forma transversa, que a empresa melhore as condições de trabalho dos seus empregados. Doutora Ethel, a senhora descreveu aqui várias situações que configuram um ambiente de hostilidade no local de trabalho. Aliás, objeto da ação aqui citada. Mas não há uma empresa apenas. Há outras empresas do ramo de fast food e também de alimentos, etc.,
em que podem estar ocorrendo casos semelhantes. Como é que o trabalhador identifica essa situação, essa hostilidade, e a quem ele procura e onde? O ideal é que sempre ele nos faça uma reclamação sigilosa para que nós possamos atuar de forma e regularizar essa situação sem que o vínculo empregatício seja rompido. Claro, Seria claro. a situação também ideal. Perfeito. A gente sabe que nem sempre o trabalhador consegue isso, mas nós estamos aqui para isso. Perfeito. Agradeço muito, então nós já chegamos aqui ao final da entrevista. O assunto, quando é bom, você fala 3, 4 horas e não fica cansativo, né? Então, eu queria agradecer a doutora Ethel Remorini Pantuso, advogada, evidentemente, gerente do setor de assuntos coletivos do Sintoresp. E a você que nos acompanha, trabalhador, trabalhadora, você que é membro de uma família que tenha trabalhador do setor de restaurantes, hotéis, bares similares, não conviva com uma situação de hostilidade no seu ambiente de trabalho. Não aceite desaforo, não aceite assédio moral sexual, absurdo assédio sexual. Procure o sindicato, procure o Sintoresp, procure o departamento jurídico, na Casper Libero 502, no centro, perto da Estação da Luz. Você será atendido, orientado. E em havendo real possibilidade e necessidade, o sindicato abrirá o processo. Então, não seja passivo, não seja cordeirinho, não aceite ser tratado com humilhação, com constrangimento, porque a lei te protege e o sindicato vai fazer vigorar a lei ou a convenção coletiva de trabalho, tá ok? Forte abraço, até o próximo programa do Sintoresp.